Olá, corredores, bem-vindos! Você sabia que existem diferenças entre os homens e as mulheres na forma como respondem ao exercício físico? É disso que vamos falar neste vídeo. Relativamente à composição corporal, em geral, os homens têm uma menor percentagem de gordura no corpo e uma maior massa muscular. E isso resulta numa maior força relativa na parte superior do corpo, que depois tem impacto a nível do desporto e que pode influenciar o desempenho em atividades explosivas. Por outro lado, as mulheres têm uma maior percentagem de gordura no corpo, que tem uma vantagem de terem uma maior fonte de energia de gordura e, portanto, acabam por ter uma vantagem em provas um pouco mais longas. No entanto, essa gordura a mais acaba por ter um impacto também no aumento do peso, que depois tem impacto nas provas mais curtas e em termos de velocidade. Em termos de hormónios, a mulher tem uma maior prevalência do estrogênio, que promove uma maior resistência muscular e além disso, faz uma proteção contra danos musculares. Este estrogênio faz com que o corpo consiga utilizar mais gordura como fonte de energia, o que depois vai ter grandes vantagens em termos de economia de corrida, porque com a mesma energia nós vamos conseguir correr melhor. Por outro lado, o homem tem mais testosterona, que estimula mais a produção de massa muscular e uma maior recuperação pós-treino. Porém, os níveis elevados de testosterona obrigam o homem a ter mais cuidado com o excesso de treinamento, porque esses elevados níveis de testosterona poderão levar a um excesso de treinamento que depois poderá levar a lesões por carga e excesso de carga. Se nós falarmos em termos de resistência e em termos de velocidade, os homens acabam por ter mais vantagens na velocidade por causa da maior massa muscular e pela capacidade anaeróbica. Já as mulheres têm mais vantagens em provas mais longas, em provas de resistência, por causa de conseguirem utilizar mais facilmente a gordura como fonte de energia e, portanto, em provas mais longas acabam por ter uma vantagem relativa. Existem até alguns estudos que mostram que as mulheres em provas de ultramaratona, por exemplo 100 km ou até mais, em algumas circunstâncias até podem conseguir ultrapassar os homens por causa desta capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia. Relativamente ao VO2 máximo, que é a capacidade que o corpo tem de transportar o oxigênio e utilizar o oxigênio pelos músculos, os homens têm um coração maior e além disso têm um maior volume sanguíneo, o que faz com que o oxigênio consiga circular muito mais facilmente para os músculos. Por outro lado, as mulheres têm menos hemoglobina no sangue e, portanto, acabam por não conseguir transportar o oxigênio de uma forma tão eficiente. No entanto, o menor consumo energético acaba por compensar, principalmente em provas mais longas. Outro aspecto também importante repreende-se com a recuperação muscular. As mulheres costumam ter uma maior capacidade de recuperar após treinos intensos por causa do efeito do estrogênio, que reduz a inflamação e os danos musculares. Já os homens são propensos a necessitar de mais tempo de recuperação entre cada treino intenso ou treinos mais explosivos devido ao maior massa muscular que têm. E por isso as mulheres podem fazer uma maior frequência de treinos, embora treinos menos intensos, enquanto que os homens conseguem fazer treinos muito intensos, mas com um maior descanso entre cada treino. Dadas estas diferenças que existem entre homens e mulheres, é muito importante que o tipo de treinamento seja adaptado para cada género, de forma a aproveitar cada uma das coisas boas que cada género tem, cada vantagem que cada género tem, e eventualmente também tentar treinar outros aspectos em que são mais fracos e que, portanto, podem depois melhorar no futuro. E, portanto, as mulheres têm um tipo de vantagens, principalmente em provas longas, conseguem recuperar mais rápido
Por outro lado, os homens conseguem ter mais força, no entanto, têm uma menor capacidade de recuperação. E, portanto, todos estes aspectos devem ser tidos em consideração quando se está a fazer um plano de treinos, quando se estão a definir objetivos. E, portanto, apesar de todas as diferenças, com um treinamento adequado e personalizado, todos conseguem atingir os seus objetivos. Bem, o vídeo de hoje era só este, espero que tenham gostado. E agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha. Então vá, até à próxima e bons treinos.